Hoje o tema do nosso programa é um assunto que eu trouxe dando uma olhada na internet, pesquisando determinados temas, e eu achei interessante, porque realmente é um tema que ocorre seguidamente nas questões de planos de saúde, não é? O que acontece? A gente sabe que a pessoa, quando tem um plano de saúde, contrata um plano de saúde, esse plano de saúde tem um contrato ali, não é? Que é pormenorizado todas as questões, e muitas vezes a pessoa ela não lê toda o que está ali, com o que consta, digamos assim, no contrato, que é um contrato por adesão, que mandam ali, enfim. Mas a questão que me chamou a atenção, e me chamou a atenção porque eu já presenciei casos semelhantes, acho que todos nós presenciamos, é a questão quando a pessoa tem que fazer um procedimento, determinado procedimento pelo plano de saúde, e a negativa desse plano de saúde de ter um determinado médico, profissional médico, ou determinado hospital. E isso aí é o que gera toda a controvérsia. O que acontece? Muitas vezes a pessoa vai fazer um determinado procedimento e opta por, tem um médico de sua confiança lá, especialista no procedimento que ela vai fazer, e ela quer fazer com esse profissional, e ela, digamos, quer também fazer em determinado hospital ali, não é? Que é um direito, no princípio, que ela tem. E aqui a gente tem que ver algumas situações que eu acho importantes. Quando tem esse plano de saúde, o plano de saúde ele é regido, digamos assim, ele é fiscalizado pela Agência Nacional de Saúde, que é o que fiscaliza toda a questão dos planos de saúde, não é? Então a pessoa, no momento que ela vai fazer um determinado procedimento, ela quer um médico, é um direito dela, mas tem que ser observada algumas questões. A primeira é que esse médico seja credenciado no plano de saúde, por óbvio, a gente sabe que com o plano de saúde eles disponibilizam os médicos credenciados, não é? E quanto ao hospital, que essa instituição também seja credenciada no plano de saúde. Tendo atendido esses dois requisitos, é um direito da pessoa, do consumidor, dela escolher o médico profissional e escolher o hospital que disponibilize esse serviço, estando os dois estando no rol do plano de saúde. Não raras vezes tem acontecido de quando a pessoa quer fazer um determinado procedimento e através de um profissional médico, tem havido a negativa do plano de saúde do profissional. Digamos assim, eu vou fazer uma cirurgia X, eu quero profissional, vou lá no plano de saúde para autorização, e sem motivo algum, amparado legal, porque o profissional que eu quero ele está credenciado no plano de saúde, o meu plano de saúde, não, esse procedimento é através de um outro profissional. E aí que é o problema que a gente está debatendo aqui hoje, que me chamou a atenção. Porque não existe amparo legal para essa negativa. Não é? Ou seja, se o profissional da minha confiança ele está no rol, eu Você está tenho, credenciado no plano de esse saúde. direito de escolher eu, o profissional, não o plano de saúde me impor o profissional que ela ache devido. E isso aqui tem ocorrido, eu estava dando uma pesquisada na internet, cada vez mais. O que acontece? Muitas vezes as pessoas, até por desconhecimento e por boa fé, mas o plano de saúde quer um médico, vou fazer através desse profissional. O mesmo com o hospital. Se tem, digamos, dois hospitais que são credenciados no plano de saúde que eu contratei e que fornecem esse procedimento, eu posso fazer o procedimento, eu posso escolher esse hospital. Não é o plano de saúde que vai me impor. Tá? E não raras vezes tem acontecido essa questão que fere completamente, né? Tanto o que diz na ANS, na Agência Nacional de Saúde, que é o que regulamenta a questão específica dos planos de saúde, como o Código de Defesa do Consumidor. E aí gera todo um transtorno, não é, pro consumidor que se vê obrigado muitas vezes, até por desconhecimento, a trocar para um profissional. Não é? A gente não está questionando aqui a capacidade de um profissional ou outro, ou seja, o profissional que o plano de saúde quer me impor, que o termo é impor realmente, porque ele não tem essa faculdade,
pode ser tão qualificado ou até mais do profissional que eu, como consumidor, Sim. quero fazer o procedimento. Mas é um direito meu, como consumidor, como paciente, né? Até a questão da confiança médico-paciente, de querer que aquele profissional seja o... É que é importante levando para esse lado assim do médico e paciente, é importante essa confiança, né, que a Sim, gente tem. sim, é fundamental. Ah, porque quando o médico vai lá e te prescreve algo, um medicamento, alguma coisa, se tu tem confiança no médico, tu vai fazer o tratamento direitinho. Não, pô, o médico mandou, eu confio. Mas se é um médico, por exemplo, tu já não tem confiança, o cara vai te pegar, te dar uma prescrição de algum tratamento, vai começar, pô, mas será que faço mesmo? Ah, mas será que vai dar certo? Tu começa a desconfiar no médico. Bom, se tu não tem essa confiança no médico, bom, tá na hora de trocar, né? Porque Sim. é necessário, isso faz parte do tratamento, tu ter a confiança no médico. É importante isso, né? Para te fazer o tratamento da melhor forma possível, né? Porque daí tu vai seguir mais a risco o tratamento. E aí, claro, não pode o plano de saúde chegar e dizer, ah, não, eu fiz o tratamento todo com o médico X, mas agora para fazer a É. cirurgia que o médico X também pode fazer a cirurgia e faz, tem que ser com Y. Não, eu tenho a confiança no médico X. E é isso, independe da competência, é a questão de confiança. Confia ou não confia. Então, bom, eu quero fazer. E ele está ali credenciado, e aí, claro, esse detalhe é importante, né? Não é assim, eu escolho qualquer um dos Sim, não, médicos não da é... cidade. Não, é os que estão credenciados. Dentro dos credenciados, ele está credenciado, ele está apto a fazer, eu quero fazer com ele. Não tem por que o plano negar, né? E assim como o próprio hospital, né? Claro que alguns planos, e às vezes depende até do tipo de plano, né? Às vezes, dentro do plano, a categoria, que tem planos que são mais isso. Isso, aí completos, eu outros disse, menos tu completos. pode ir em tais hospitais. No outro, da mesma operadora lá, tu vai ter uma quantidade maior de hospitais. Para isso, tu vai pagar um valor maior, né? Então, ainda que seja lá da operadora X, tendo os planos diferentes, tu vai ter que ficar dentro do rol do que Sim. tu pagou, né? Essa Normal. questão aí também do tipo de plano dentro de um plano de saúde tem categorias, né? Sim, sim, subdivisões, são Os planos mais laboratórios completos, né? também, né? Tem laboratórios que atendem a Unimed, por exemplo, né? Só por um. Atende a Unimed ou atende outro, Bradesco, sei lá, Sim, qualquer seguro. um. É tipo Qualquer de um. exemplificação Mas só. para exemplo, tá? Mas é para não nominar. Sim, sim. Enfim, né? Porque aconteceu comigo, tá? Mas aí tu atende, sim, pode ser. Tá, mas aí o tipo? Aí Qual tu é, disse, se não é o que eles atendem só um tipo lá da Unimed, entendeu? Por exemplo, é aquele ali o laboratório não atende. Então, mas eles colocam que fazem pela Unimed, só que não é bem assim, né? Porque não é porque na todos os verdade, planos, os sim, subplanos ali sim. da Unimed que eles atendem. Sim. Então não deveria dizer, né, que atende. Deveria dizer talvez o tipo do plano, não a operadora. Porque, na verdade, o que acontece? Muitas vezes, como eu acho que a Ana Fabrício falaram, a pessoa vem se tratando com um médico, né, pelo plano de saúde, clinicamente no consultório, vai fazendo e vai evoluindo o quadro, e a pessoa tem que fazer um procedimento, e a pessoa vai lá encaminhar. E volto a dizer, a pessoa não tem esse conhecimento, às vezes, da questão do direito, dos direitos que a pessoa tem, muitas vezes acontece isso aí. E aí a pessoa vai lá e vai ter que fazer o procedimento, ou seja, a pessoa fez todo um acompanhamento, um tratamento clínico, como o Fabrício falou, da confiança, o médico prescrevendo um remédio tal, às vezes o médico acha que até sabe do tipo, até do laboratório do remédio, tem toda essa questão técnica, né? E a pessoa vai lá e o hospital, não, tudo bem, autoriza, mas quem pode fazer esse procedimento é o profissional do doutor médico, o médico X, que não é o que ela está com confiança. E muitas vezes, até de má fé, os planos de saúde, não, mas você não vai ter prejuízo nenhum, porque o profissional é habilitado, e não está se questionando aqui a questão da habilitação do profissional. O profissional pode ser excelente, e o senhor não vai ter problema nenhum, vai ser atendido, e a pessoa, de certa forma, até a contragosto, porque ela não vai ter aquela confiança do médico que tratou, ela aceita, bom, não vou ter prejuízo, e muitas vezes ela acha que é um direito do plano de saúde que ele está fazendo, e não é. Essa é a grande confusão que as pessoas fazem. Né? Então, não tem justificativa alguma do plano de saúde no momento que a pessoa se tratou todo um quadro clínico com o médico, chegar no momento de fazer um procedimento cirúrgico, um procedimento mais, digamos assim, mais aprofundado, mais risco, mudar o profissional.
Porque isso aí já vai causar na pessoa uma insegurança. Eu me ponho no lugar, eu vou fazer. Fiz todo um tratamento com o médico da minha confiança, eu tenho uma confiança com aquele médico, a relação médico-paciente, até uma relação Não, humana. conhece Não o é? histórico e também conhece o Ele histórico conhece o da histórico, pessoa. tudo. A justificativa do plano de saúde pode ser, não, mas o médico vai ter todo o acesso ao prontuário, hoje em dia é tudo interligado, mas isso aí não afasta o direito de eu querer qualquer médico. Principalmente em questões como parto, por Sim, exemplo, né? sim. Que o médico acompanhou toda a gestação, aí, o parto não pode fazer. E a questão também, dessa questão que a gente estava comentando aqui também, que é interessante ao meu ver, da questão dentro do plano de saúde existem categorias, não é? Então, como tu falou, Ana, eu tenho um plano, dentro do plano X, eu tenho a categoria X1, que ela cobre determinados procedimentos. O que pode ocorrer, e aí sim, o plano de saúde não está agindo de forma errada, é um direito que ele tem. Eu tenho um plano que eu cobro um valor X, eu vou fazer um determinado procedimento, eu quero fazer naquele hospital. Aí o plano de saúde, não, esse hospital ele não fornece esse procedimento, mas nós temos um outro hospital que ele fornece esse procedimento. Aí, por mais que eu gostaria que aquele hospital fosse fazer naquele determinado hospital, aí eu não tenho esse direito de impor ao plano de saúde, porque eu vou ser atendido dentro da minha categoria, não é? Eu vou ter que ser atendido. Então, aí não existe a questão que a gente fala do hospital, da questão toda. Mas, afora isso, eu tenho direito de escolher o médico da minha confiança, ou a médica da minha confiança, e o hospital, desde que eles estejam credenciados. Não existe justificativa do plano de saúde para me negar essa escolha. Essa escolha é minha, não é? Então, isso é importante o consumidor tem, porque muitas vezes as pessoas não sabem disso aí, não é? Desse direito que ela tem. E não sei se vocês querem falar, eu estou me estendendo muito, mas eu tive vendo daí a respeito disso aí, para a gente evoluir um pouco mais, a questão da justiça, qual é o entendimento da justiça a respeito do tema, né? E eu acho que, ao menos eu não achei alguma decisão divergente, é toda no sentido de que, efetivamente, se o profissional médico e a instituição hospital são credenciados naquele plano, é um direito meu de eu escolher, tanto o médico como o hospital. Não existe justificativa alguma que o plano de saúde queira me dar, que queira justificar que não vai haver prejuízo, que eu vou ser tão bem atendido com o profissional como eu seria com o médico da minha confiança, que o hospital X é tão bom ou melhor que o hospital Y que eu escolhi. Isso não cabe ao plano de saúde decidir, cabe a mim como consumidor e como paciente escolher tanto o médico quanto o hospital. Então, todas as decisões, eu tive vendo decisões nos tribunais de justiça, não só aqui do Rio Grande do Sul, como em outros do país, como o próprio STJ, eles entendem que isso aí é fundamental, e isso aí, inclusive, eles usam o termo que gera a questão da boa-fé, do princípio da boa-fé e da confiança médico-paciente, da relação médico-paciente que o Fabrício havia dito. Então, é um direito sagrado do consumidor que tem plano de saúde, dele escolher o profissional e a instituição hospitalar, o laboratório, que seja. Claro que na prática, dependendo dos casos, né, a pessoa que vivenciar essa situação vai poder somente reivindicar ali uma indenização, porque tem situações que são de urgência, enfim, a pessoa acaba aceitando por conta da condição, mas daí ela pode se ressarcir, né? E não sendo, né, uma coisa tão urgente assim, daí sim, né? Pode recorrer aí ao judiciário para uma ação para garantir esse direito e poder fazer o procedimento, enfim, com um profissional da sua confiança. E tanto isso é verdade que eu vi os julgados, basicamente, os julgadores eles fundamentam nisso aí, né? Do risco da continuidade do tratamento e do sucesso final do tratamento, que eles entendem que a troca injustificada, sempre volto a dizer, injustificada de um profissional para o outro por uma decisão indevida do plano de saúde, ela pode, inclusive, interferir no sucesso do tratamento, porque por mais qualificado que seja o profissional médico que vai receber aquele paciente para concluir
um tratamento, para fazer uma cirurgia, ele muitas vezes não tem os pormenores, os detalhes que podem influenciar decisivamente no sucesso do tratamento todo. Então, isso aí havendo é uma questão muito grave que pode, como tu falou, né, ensejar inclusive uma reparação judicial, se for o caso, né, porque isso aí pode inclusive interferir na questão da vida do paciente, né? Então é um tema assim, muito, muito delicado que a gente às vezes não se percebe, as pessoas às vezes não percebem, às vezes as pessoas se sujeitam achando que o plano de saúde não está me lesando, porque está me dando outro médico, eu gostaria de ficar com o médico, mas não estou sendo prejudicado, estou sendo bem atendido. E não, ao contrário, é um direito sagrado, então por isso que me chamou a atenção, então vamos falar um pouquinho sobre esse tema, porque é interessante, né? E também, às vezes, acabam se valendo da situação porque a pessoa já está debilitada, né? Às vezes é uma Sim, doença que já emocionalmente, está. tanto... E aí vai ficar, não vou ficar brigando por mais isso, né? Tá, faço com o que eles indicaram, mas na verdade ela tem realmente o direito de escolher. Tanto que o próprio plano, ele define ali o rol de quem são os credenciados, ele vai te avisar quando tu vai contratar, por vezes pode ser que tu contrate até porque tem lá um médico ou dois que tu te trata, tu conhece, e tu quer aqueles, e por isso tu tá fazendo plano de saúde, porque aqueles médicos estão lá no plano. Então, tu já faz com essa intenção pelo médico, então como é que ele vai chegar lá e dizer, não, agora não, para isso é o outro que tem que ser. Não, já fez, muitas vezes tu fez por causa do médico estar credenciado naquele, ou troca de plano porque o médico trocou de plano. Então, e não faz sentido. Se ele te forneceu ali quem são os médicos, bom, então eles têm que aceitar o médico que eles mesmos credenciaram, não pode dizer, não, tem que ser outro. Não, e tem casos assim, tão absurdos, que não há outro termo para definir, que teve casos dessas pesquisas que eu fiz de jurisprudência, de casos que tratam o tema, que a pessoa, porque a gente sabe que geralmente, principalmente no interior das cidades do Brasil, muitas vezes não tem especialistas para todas as áreas. Mas no caso especificamente que me chamou a atenção, a pessoa foi fazer um tratamento e queria o profissional que estava tratando ela na cidade. O profissional estava credenciado no plano de saúde. O plano de saúde contou a história de não ter para a pessoa de boa fé, talvez fragilizada, que aquele profissional de saúde, para aquele tratamento que teria que ser feito, teria um profissional na outra cidade, né, que ia seguir o tratamento. Mas que eles cobririam toda a questão da despesa, tudo, né? E aí na instrução eu fui pesquisar mais a fundo, né? E a pessoa dando o depoimento na audiência ali, enfim, que tratava do tema, era falando, não, porque eu achei inclusive que eu estava muito bem atendido, porque inclusive eles me pagaram toda a despesa. Ou seja, a pessoa ainda acha que o plano de saúde fez um favor para ela, tanto que ela poderia perfeitamente seguir com o médico na cidade. Mas eles passaram uma conversa que não existe outro tema que não, que aquela parte é para o outro profissional da outra cidade. Então é muito grave essa situação. Então as pessoas têm que se atentarem para essa questão, né? Se o médico e o hospital ou o laboratório clínico de análise, de imagem, seja o que for, estão credenciados no plano de saúde, é um direito sagrado dela escolher o profissional e o local. Isso é fundamental porque, infelizmente, muitas vezes, parece que não, mas acontece que as pessoas se submetem indevidamente à imposição, no alto termo do plano de saúde, não é? Sim, tem que prevalecer a vontade do consumidor, quem contrata o plano, e não a conveniência, né, do plano, de dizer, porque para o plano pode ser que seja mais conveniente que faça no hospital X em vez do Y, que faça com o médico X em vez do Y, mas não é, tu contratou, ele te deu ali o rol, né, de quem tem disponível, dentro dos disponíveis ele tem que te fornecer. Então, assim, objetivamente, o que a pessoa deve fazer quando ela se depara com essa questão, não é? Da negativa indevida do profissional e do hospital? Isso é fundamental, até para uma futura ação de buscar o ressarcimento por danos morais, enfim. Ela tem que solicitar e é obrigada ao plano de saúde fornecer uma negativa formal. Ou seja, bom, se eles estão negando aquele profissional, não basta eles negarem e não darem nada. A pessoa tem que exigir uma negativa formal. Se, porventura, o plano de saúde se negar a dar uma negativa formal, que eu acredito que seria difícil, porque não, mas
partindo do princípio que se negue, essa pessoa tem como exigir formalmente, talvez até com uma notificação extrajudicial, hoje em dia tem até os meios de e-mail, ou até mesmo por uma carta registrada física, ela tem que exigir essa negativa formal. Por quê? Porque baseado nessa negativa formal, ela pode, num primeiro momento, ela pode abrir uma reclamação na própria Agência Nacional de Saúde, que eles têm a ouvidoria, lá um sistema de atendimento, ou seja, na agência que regula essa questão, ela pode ali fazer a queixa dela, ela apresenta a negativa, ela vai fazer a queixa dela, e, perdão, e a agência reguladora da Agência Nacional de Saúde, ela vai dar um parecer sobre o caso, e até mesmo no PROCON. O PROCON, por se tratar de uma matéria de consumo, ela também pode encaminhar, até paralelo, ela pode encaminhar as reclamações, não é? E caso isso aí não se resolva, aí sim ela teria que procurar um profissional da área do direito, um advogado ou uma advogada, para buscar o ressarcimento, no caso, né? Porque aí está configurada a questão dos danos morais. Eu acredito que independente dela, claro, ela tendo esse documento formal, essa negativa formal, independentemente dela procurar o PROCON ou procurar... Não exclui. Perfeito. Ela já pode imediatamente entrar com a ação. Até porque a gente conhece o funcionamento dessas reclamações que se faz, que demora para ser apreciadas, né? Na prática, a prática, né? Demora. O PROCON, eu acredito que seja mais, mas essas agências reguladoras, elas demoram mais para dar parecer, enfim, e eu acho que a pessoa pode já de imediato, de pronto, assim, teve a negativa, já pode acionar o judiciário para tentar resolver. E mesmo que ela resolva, digamos assim, a questão na esfera administrativa, vamos dizer assim, ela não vai, o prejuízo que ela sofreu, ali ela não vai receber o ressarcimento pelo prejuízo. Ou seja, o dano moral causado, o constrangimento, o problema de saúde todo, que ela vai comprovar, isso aí só através de processo judicial, ela só, mesmo que seja atendida a questão, seja fornecida o médico que ela quer, por tudo que ela passou, ela tem o direito a buscar um dano que só ela sabe mensurar o que ela passou. Então aí, através do judiciário, através de uma ação de reparação de danos, vamos dizer assim, ela pode buscar, além da questão, a questão do ressarcimento pelo dano causado. Né? Então é importante a pessoa ter em mente essa questão. Mas, enfim, o nosso objetivo nessa conversa aqui é bem singela, mas o tema interessante é de alertar as pessoas, né, que têm um plano de saúde quanto ao direito sagrado, vamos dizer assim, que ela tem dela escolher o profissional e a instituição hospitalar ou laboratorial, que seja, da escolha dela. Não cabe ao plano de saúde impor, desde que o profissional e a instituição estejam credenciados no rol do plano de saúde, é o consumidor, o paciente, que tem o direito de escolher. Né? E muitas vezes as pessoas não sabem isso aí. Então tem que ficar bem atento a essa questão. Eu acho que a gente mais ou menos deu uma linha geral sobre o tema, não é? Espero que as pessoas não passem por isso aí, mas infelizmente passam. E agradecendo as pessoas aí que chegaram até aqui pela paciência de nos acompanhar. E desde que tenham um interesse no assunto, pode deixar nos comentários, ou sabe de alguém que porventura esteja passando por essa questão, pode compartilhar aqui o nosso programa, o conteúdo, que ajuda a gente aqui também no canal. E aquele pedido que a gente sempre faz, que ajuda aqui o nosso trabalho, né? Deixar o like ali, que ajuda a gente no divulgar o trabalho, compartilhar na medida do possível. E deixar nos comentários pautas para temas que queiram que a gente aborde aqui. E nos sigam nas redes sociais, tanto aqui no nosso canal no YouTube, no canal na página do Instagram e do Facebook do escritório. E até o próximo programa. Agradecemos a vocês.